Olá! Hoje a gente vai conversar sobre os 5 pilares que você precisa dominar se você quiser um negócio de sucesso. Não importa o quão inovadora é a sua ideia, se você não dominar esses 5 pilares, com certeza esse negócio vai naufragar. Semana passada a gente começou a conversar sobre como abrir um negócio e qual é o meu plano aqui com o meu canal do YouTube. Eu quero compartilhar com vocês tudo que eu tô aprendendo sobre empreender e fazer desse momento um registro da minha jornada. E junto com essa jornada de mostrar pra vocês o que eu tô aprendendo, eu quero que você aprenda também e possa aplicar aí no seu negócio. E aí, começando dessa ideia do que é um negócio, quais são os pilares que eu precisava entender para poder ter o meu próprio negócio, eu entendi que existe 5 coisas que precisam acontecer para qualquer negócio de sucesso. E aqui a gente vai falar de cada um deles e você vai poder ter um planinho aí para poder validar a sua ideia e ver se ela atende esses pré-requisitos. O primeiro passo, ou o primeiro pilar, é valor. O que eu quero dizer com valor? O que você vai entregar precisa ter um valor, ou você precisa entregar um valor. E aí quando a gente fala isso, parece tão subliminar, tão assim, ai meu Deus, que papo de coach. Mas não é não. Valor é aquilo que você entrega. Então vamos pegar um exemplo aqui, que eu vou abrir uma loja de roupas. Qual que é o valor que eu entrego? As roupas. É isso que o meu cliente vem até a minha loja para comprar. E aí a gente vai usar esse exemplo das roupas ou da loja de roupas para poder ilustrar quais são esses 5 pilares e a gente poder discutir sobre isso. Então, eu preciso entregar uma roupa para o meu cliente. Qual roupa é? Se é uma roupa infantil, se é uma roupa feminina, masculina, etc., vai entrar na característica do meu produto. Mas eu preciso ter esse valor aqui para entregar para o meu cliente, porque se eu não tenho essa roupa, o cliente não vai comprar a roupa, entende? Então, esse é o valor que eu entrego. O segundo pilar é demanda. E com demanda, eu falo assim, alguém tem que querer comprar aquilo que você está vendendo. Precisa ter um cliente. Porque às vezes a nossa ideia é extraordinária, mas eu não tenho cliente, eu não tenho ninguém querendo comprar. Vamos supor que eu fizesse hoje uma loja de roupas, uma roupa para uma boneca Barbie num tamanho que não é vendido. Então eu vou comprar uma Barbie de 2 metros. E aí eu só vendo a roupa para a boneca Barbie de 2 metros. Não existe demanda para isso, porque nenhum cliente quer comprar isso, porque não existe uma Barbie de 2 metros. Entende o que eu quero dizer? Ele precisa ter alguém disposto a pagar pelo seu valor, alguém que seja a sua demanda. Quanto mais clientes, ou seja, quanto mais pessoas, maior a sua demanda. O terceiro pilar é o preço. O preço tem que ser compatível com o valor que você entrega. Então, o preço das minhas roupas tem que ser compatível com o valor que eu estou entregando. Então, vamos supor que a minha roupa seja uma roupa de segunda mão. Eu tô vendendo uma roupa usada, um brechó ou algo do tipo. Então, a minha loja é uma loja de roupa usada. Adianta eu querer vender essa mesma blusa que eu tenho hoje na loja por R$100 por um valor de 150? Não. Porque o preço de 150 não é compatível com a entrega que eu estou fazendo, ou com o valor que eu entrego para o meu cliente. E aí, pensando nisso, parece tudo muito óbvio, né? Mas saber calcular o preço do seu produto é super importante. E é uma das coisas que eu quero muito aprender. Porque eu não sei como calcular preço hoje. E às vezes as pessoas falam, só pega o preço e coloca uma margem. Tá, mas você tirou essa margem de onde? E você aprendeu que, sei lá, 30% de margem vem de quê? Você contabilizou imposto? Custo do negócio? Não. Então, só colocar uma margem não é o suficiente. Mas, continuando, então, o nosso negócio precisa entregar o valor, ter uma demanda e um preço estabelecido que seja de acordo com o valor que a gente está entregando. E é claro que o preço aqui também tem a ver com demanda. Se eu tenho muito cliente querendo o produto, talvez eu consiga vender por um preço maior. Se eu tenho menos cliente querendo o produto, talvez eu não consiga vender pelo preço que eu gostaria. E aí a gente vai para o quarto pilar. O quarto pilar é a satisfação. E a satisfação aqui é do cliente, claro. Mas satisfação não é só sobre o cliente se sentir satisfeito. É também ele estar satisfeito com a forma como você entrega o produto. O cliente está satisfeito de vir até a minha loja? Ele está satisfeito com o espaço que ele tem para experimentar roupa? Ou isso aqui é uma loja que não tem espaço para experimentar? Porque imagina que o cliente seja um cliente que vem à minha loja para comprar uma roupa com um valor alto, porque eu decidi que o meu produto tem muita qualidade e eu quero cobrar R$500 numa blusa preta simples. Mas se ele não tiver nem onde experimentar, dificilmente esse cliente vai pagar R$500. Porque a experiência dele durante a compra é mínima, é horrível. Ou então, suponha que eu tô te entregando
essa compra que você fez num saco de lixo ou numa sacola reaproveitada. Você está satisfeito com essa entrega? O cliente entende essa entrega adequada quando comparado ao valor que a gente comentou no pilar número 1? Ou não? Porque a forma como você entrega, a forma como você dá suporte depois da compra, a forma como o cliente se sente quando ele está dentro da minha loja, tudo isso tem a ver com a satisfação dele no pilar número 4. E aí, por fim, a gente vai para o 5. Porque o quinto pilar, ele é sobre lucro. Não importa se eu entrego um valor excepcional, se eu tenho uma demanda enorme, se o meu preço é compatível com o valor que eu entrego e com a demanda que eu tenho, se o meu cliente está satisfeito, mas no final das contas eu não tenho lucro. Porque a verdade é que a definição de uma empresa ou de um negócio vem de gerar lucro. A não ser que seja aqui uma empresa sem fins lucrativos. Uma ONG, ok, ela não tem que ter lucro. Mas todo o resto demanda lucro. Todo o resto. E aí o lucro tem que ser bom o suficiente para, claro, eu viver, ou seja, para que manter aquele negócio comece a valer a pena, mas também tem que ser o suficiente para eu conseguir investir no negócio. Tem que ser o suficiente para me motivar a continuar trabalhando. Porque imagina que eu tenha uma empresa que me gera um lucro de R$500 ao mês. Então eu tenho lá a minha lojinha de roupa e isso me gera R$500 de lucro ao mês. Mas aí eu trabalho lá 44 horas semanais. Esse é meu único trabalho. R$500 ao mês é o suficiente para eu reinvestir no negócio? É o suficiente para eu me sentir motivada a continuar trabalhando? É o suficiente para aquele negócio que, ok, é lucrativo, cresça? Eu diria que não. Porque hoje R$500 é menos do que um salário mínimo no Brasil. Então, todos esses 5 pilares aqui definem um negócio de sucesso. E todos esses 5 pilares precisam ser avaliados quando a gente quer começar a nossa própria empresa. E aí nada aqui é mais importante ou menos importante que o outro. Todos esses são importantes e todos esses precisam ser avaliados quando a gente fala de começar o nosso próprio negócio. E é super complicado quando você começa o seu próprio negócio você entender isso. Porque muitas vezes a gente vê pequenas pessoas começando o negócio e não entendendo, por exemplo, qual o valor que ela entrega. E aí ela gasta muito investimento colocando um letreiro na loja que é perfeito na cor que ela quer. É incrível. Mas se aquele letreiro não faz parte da sua entrega, o seu cliente não vai valorizar aquilo e não vai querer pagar o preço. Ele não vai querer pagar por um letreiro bacana, incrível, no preço da sua roupa, porque a roupa para ele é mais importante. E aí a mesma coisa vai na demanda. Às vezes a gente cria um valor incrível, sabe? Eu vou criar aqui, sei lá, talvez uma aula online incrível, super completa, sobre como reformar a cama específica da cor azul. Mas talvez eu só tenha cliente que queira reformar a cama. E o azul não faz parte ali. Então ele não vai ser cliente para aquele vídeo, entende? Às vezes a gente vai escolhendo tão especificamente que não existe cliente para aquilo que a gente quer vender. Meu ponto é que não importa qual é a fase do seu negócio. Não importa se você está começando um negócio ou se você está com 10 anos no negócio. Se ele não atender esses 5 pilares, ele na verdade não é um bom negócio. Ele não é uma boa empresa, porque ele não vai conseguir se manter, não vai conseguir crescer e não vai conseguir fazer aquilo que você quer, que é viver com o lucro daquele trabalho. Seja como for, quanto mais eu vou aprendendo e investigando sobre ter o meu próprio negócio, mais eu vou vendo como às vezes as pessoas só vão fazendo as coisas e não enxergam o preço que realmente custa tudo aquilo. Porque quando eu falo preço aqui, eu nem tô falando do preço nos pilares, mas o preço da nossa dedicação mesmo. Às vezes você vai fazendo para poder descobrir que não tem demanda. Às vezes você cria o produto, que é o valor que você entrega, você precifica, mas não tem quem compra. Ou então, às vezes você até tem quem compra, mas aí o seu lucro no final não tá sendo suficiente. E aí você começa a ter um negócio falido. E aí você desespera. Mas você precisa parar antes, sabe? Você precisa parar para avaliar. Você precisa ter coragem de abrir os seus olhos e enxergar se existe algum erro. E é por causa disso que eu tô aqui compartilhando tudo que eu aprendo com vocês. Porque eu quero que a gente erre o mínimo possível,
É óbvio que erros vão acontecer, mas eu quero que se a gente erre, que seja por algo que a gente não enxergou e não por uma falta de dedicação lá no início de entender os 5 pilares que o seu negócio precisa para ser um sucesso. E é por isso que eu tô aqui compartilhando tudo que eu aprendo com vocês. E se você também quer participar dessa jornada e quer aprender cada vez mais como você pode começar o seu negócio ou até mesmo melhorar o negócio que você tem hoje, é só você me acompanhar aqui. Curte, dá um like, se inscreve no canal. A gente se encontra na próxima semana. Tchau!